Sejam bem-vindos a mais uma aula do Microsoft Word. Essa aula é inserida no âmbito do curso de Introdução à Informática na Ótica do Utilizador. O curso que é direcionado pela Next Level Corporation, o qual poderão ter acesso através do nosso website ou nossa plataforma de ensino online courses.nextlevel.com. Portanto, o link fica aí na descrição do vídeo. Qualquer um que quiser aceder ao vídeo, ao website, para poder se inscrever, poderá fazê-lo através do link que aparece na descrição. Então, basicamente, nessa nossa primeira interação, vamos nos atentar às questões das funcionalidades ou a questão ligada à funcionalidade do próprio Microsoft Word, ou comumente designado por Word, ok? O Word é uma ferramenta da Microsoft que ajuda então as pessoas, ou que permite as pessoas editarem seus textos, ou seja, ela permite inserir caracteres, ok, ou palavras, a organizá-las, a estruturá-las, e faz correções ou então sugere correções de forma automática, possibilitando que a escrita seja um bocado mais flexível, que as pessoas possam produzir seus documentos de forma flexível e possam entregar então aos seus gestores ou a quem precisar uma informação bem estruturada e a tempo e hora. Então, esta ferramenta vem aqui revolucionar a questão da escrita manual, ok? Vai permitir então às pessoas a reduzirem o uso do papel, ok? Porque agora podemos utilizar as ferramentas de escritas. Nós simplesmente escrevemos e podemos mandar por endereço eletrônico para a pessoa avaliar o documento sem que necessariamente seja imposta a questão de impressão, ok? Então o trabalho de impressão poderá ficar para o final, certo? Vamos aqui então abrir a nossa ferramenta. Para abrir o Microsoft Word, para quem não sabe, ok, poderá fazê-lo através do botão iniciar ou então start, ok? Temos o botão iniciar tanto no nosso teclado como no próprio sistema, ok? Nós podemos ver ali uma tecla que tem um sinal de janela, então esse é o botão iniciar, e o mesmo botão conseguimos ver também a nível da barra de tarefas, ok? Então podemos fazê-lo utilizando o botão tanto do teclado como o botão que aparece na barra de tarefas. A funcionalidade desses botões é a mesma, ok? Por outra forma, podemos fazer clicando no ícone que nós adicionamos na barra de tarefas. Nesse caso, se nós tivermos o Microsoft Word na barra de tarefas, para o meu caso, eu já tenho, ok? Não preciso abrir aqui da barra de tarefas. Então, o que vamos fazer é ensinar as pessoas a aceder ao Microsoft Word através do botão iniciar. Neste caso, eu tenho aqui o botão iniciar. Do modo como está organizada a minha janela aqui do botão iniciar, já estão ordenadas as ferramentas que eu comumente utilizo, ok? Então, como podem ver aqui, eu tenho a versão 2013, a versão 2019 do Microsoft Word, tanto o Excel, PowerPoint 2013, 2019, o Publisher e as outras ferramentas como o Access e Outlook e outras ferramentas que eu comumente utilizo, ok? Essa é uma questão de organização pessoal e a questão de prioridade quando você procura uma determinada coisa e encontrar com mais facilidade. Então terá que estruturar a sua janela do modo como você bem entender. Neste caso, eu já tenho aqui o Microsoft Logo, no primeiro item,
porque é uma das ferramentas que eu mais utilizo. Como vocês podem ver aqui em cima tem mais utilizadas, ok? Então quer dizer que eu utilizo mais o Microsoft Word, Fox Reader, o Explorer, o explorador de ficheiros, o Google Chrome, o Picasa e o Publisher, certo? Mas querendo, nós podemos pesquisar. Para pesquisar não precisa ir em nenhum lugar, ok? É só basta você clicar no botão inicial, começar a escrever. Neste caso iríamos escrever a palavra Word, iriam aparecer ali os resultados desta pesquisa, e por correspondência podemos ver aqui que temos Microsoft Word 2013 e 2019, ok? Neste caso vamos utilizar o Microsoft 2013, que eu acredito que seja o Word que mais pessoas utilizam, certo? E que é menos pesado. Vamos então aqui abrir. Como podem ver, eu tenho aqui vários ficheiros recentes, porque eu abro vários documentos durante o dia, mas podemos aqui abrir um documento em branco novo, nesse caso. Então, abrindo o documento, o que nos aparece são estas ferramentas aqui, ok? Temos ali várias funcionalidades. Logo acima temos ali a barra de títulos. Neste caso, o nosso separador aqui da base, temos a questão da área de transferência, tipo de letra, parágrafo, os estilos dos tipos de letra e a questão de edição, as ferramentas de edição mais comumente utilizadas. Então temos aqui na barra de inserir, ok? A questão da paginação, né? Inserir a página, a folha de rosto e proceder com a quebra de páginas. Podemos também inserir tabelas, imagens, né? Como podemos ver aqui, podemos inserir formas. As tabelas podem ser inseridas de forma automática, ok? Ou então podemos mesmo inserir o número de colunas e o número de linhas que nós pretendermos, e colocarmos aqui as configurações. Queremos um ajuste automático à janela, um ajuste automático ao conteúdo e tudo mais, certo? Neste caso eu não quero colocar nenhuma tabela. Podemos inserir uma imagem que está no nosso computador. Como podem ver, aqui tem uma janela de computador, que significa que é uma imagem local, e tem imagens online. Se nós quisermos pesquisar uma imagem no momento em que nós estamos a produzir o documento, podemos pesquisar online desde que o nosso computador esteja ligado a uma rede de internet. Aqui nas ilustrações podemos encontrar também formas que são comumente utilizadas, como o circular, retangular, ok? É uma forma com as bordas um bocado mais achatadas, formas triangulares e diversas outras formas que nos ajudam no nosso dia a dia a proceder com aquilo que é a melhoria do visual do nosso documento, certo? Também podemos ter aqui o Smart Art, que são formas artísticas inteligentes, ok? Neste Smart Art nós encontramos várias formas inteligentes já feitas, e o que podemos fazer é personalizar para se adequar àquilo que nós pretendemos. Temos então ali a questão das listas. Neste caso temos tudo. Podemos ir aqui na lista, nas categorias. Temos a categoria de listas, o processo, os circulares, hierarquia, relações. Nós quisermos relacionar alguma coisa com a outra, em formato de matriz, na forma de pirâmide e imagem, certo? Então podemos ver aqui, até tem um modelo Canvas, ok? Então podemos encontrar aqui várias formas que podem ser úteis no nosso dia a dia. E nos gráficos, quando nós inserimos o gráfico, ele automaticamente abre uma janela do Excel, certo? Podemos querer inserir um gráfico de linhas, de circulares, de barras, área, ok? Gráfico de dispersão, cotações, superfícies, ok? Ou podemos combinar várias formas, ok? Colocando nesse caso um gráfico de barras e a outra série ser preenchida com um gráfico de área ou radar. Nesse caso vai depender da nossa preferência e se adequa àquilo que nós pretendemos fazer, certo? Então mas de seguida podemos ver aqui a questão dos suplementos. Suplementos são as funcionalidades adicionais que nós podemos
ter aqui a partir do Office. Nesse caso temos a loja que nos permite aceder à loja da Microsoft para poder adquirir ou subscrever as outras aplicações, ok? Temos aqui as minhas aplicações, que são aplicações a que eu me subscrevi, e neste caso, como não estão online, não estão disponíveis, ok? Temos ali o Wikipedia. Aqui podemos fazer a pesquisa de qualquer coisa relacionada a qualquer que seja a informação no Wikipedia, diretamente aqui do Word, certo? Podemos adicionar também um vídeo online, certo? Hiperligações, marcadores, referências cruzadas, comentários e muita outra coisa aqui, como cabeçalho, rodapé, número de páginas. Tudo isto encontramos na barra de insert ou inserir, certo? Na estrutura, vamos aqui encontrar então a questão do formato do nosso texto, ok? Da estrutura do próprio texto que nós queremos. Estamos a falar de títulos, subtítulos, ok? Ou se nós queremos adicionar título 1, título 2, como é que esse título deve ser apresentado? Qual é o tamanho que tem que ter esse título? Isso para evitar que nós tenhamos que em todo momento fazer a alteração dos títulos. Então, se nós marcarmos um título com uma determinada formatação, ele vai assumir toda essa formatação pelo resto do documento, certo? Também podemos encontrar aqui temas do Office que nós pretendemos utilizar. Então, temos aqui variados temas, ok? E podemos procurar outros temas na internet do nosso gosto e que sejam um bocado mais amigáveis, que tenham aquilo que nós pretendemos. Sobretudo aqui trata-se mais da questão da interação que o usuário tem com as formas que estão aqui, com as formatações que estão aqui e com os temas. Então, se lhe for mais agradável, claramente que vai escolher aquele ali. E se não lhe for agradável, terá que escolher um outro, ou se pretender criar um outro modelo que seja apenas seu, está livre. Essa ferramenta nos possibilita a inventar ou reinventar aquilo que já está aqui para melhorar e adequar a nossa realidade. Encontramos também na barra de estrutura ou no separador de estrutura a questão das cores que nós pretendemos usar. Então, para quem trabalha com Word, habitualmente usamos as cores padrão, neste caso que são as cores do Office. Mas isto não nos inibe de utilizar as restantes cores. Podemos ver ali azul 2, ok, e tudo mais, certo? O roxo 2. Então são variadas cores e podemos personalizar essas cores de acordo com aquilo que nós pretendemos. Se você conseguir conjugar as cores, se você sabe usar as cores, você pode personalizar e colocar as cores que você entender que devem estar ali e que vão te ajudar melhor a fazer aquilo que você pretende. Temos também os tipos de letra, ok? Por padrão, o tipo de letra que aqui aparece geralmente é o calibre light. Então, e o calibre light é agrupado com o calibre. Então, podemos também personalizar isto aqui e selecionar um grupo de tipo de letra que nós pretendemos utilizar. Neste caso, eu posso usar aqui o Central Gothic, ok? Que é o que eu mais utilizo comumente. Central Gothic, e poderia usar também um outro, o Bradley and, ok? Nós teremos aqui o cabeçalho e o corpo do texto com este tipo de letra. Então ele já nos dá uma pré-visualização aqui de como é que vai ser a coisa. Então é importante saber disto, que é para logo de antemão, quando tu abres o documento, saberes qual é o modelo do tipo de letra que você vai usar, qual é a estrutura, qual é o tema. Então, isso tudo a pessoa tem que fazer antes mesmo de começar a escrever, ok? Ou querendo, por opção pode fazer no final, mas temos de saber que o tempo corre e às vezes no final é o nosso deadline para entregar o tal documento e acabamos esquecendo de fazer formatações que se calhar poderiam ser bem-vindas e poderiam trazer mais ganhos, ok? Vamos encontrar também aqui os efeitos do texto, ok? Também temos aqui as marcas de água, se quisermos colocar um documento como confidencial ou não copiar qualquer outra coisa que quisermos colocar.
Podemos personalizar a marca de água colocando uma imagem, certo? Vai depender, podemos selecionar a imagem. Neste caso eu vou selecionar aqui trabalhar offline, que é para poder aceder ao meu disco. Então aqui temos várias imagens. Por exemplo, podemos optar por utilizar aqui uma das imagens que aqui temos, certo? Que seria esta. Então teríamos aqui um fundo com esta imagem. Então, dependendo daquilo que nós pretendermos fazer, vamos aqui colocar as formatações, a visualização que nós pretendermos. Temos aqui a questão da cor da página. Se nós alterarmos a cor da página, também vai alterar, certo? E temos os limites. Então, os limites são muito usuais, são muito importantes. Várias vezes acabamos vendo muitos estudantes, muita gente ali a querer pretender fazer uma capa, e geralmente eles usam a tabela, o que não é mais correto, o que não é apropriado. Então, a forma mais correta de tu fazer uma capa e evitar que essa capa sofra alterações ao longo do tempo é utilizar a questão dos limites, e que nós vamos aprender mais além, ok? Então é importante saber como é que se faz aqui a capa, como é que se delimita, colocar as margens, e as margens ficarem fixas, não se alterarem. Isso é muito importante para quem está a estudar. Os estudantes aí, fiquem atentos, vamos aprender muita coisa aqui. Vamos também ver aqui na questão do esquema de página, ok? Onde nós encontramos as margens. É importante então definir as margens, ter margens suas personalizadas. Por padrão temos aqui várias margens: estreita, moderada, ok, tudo mais. Mas se tu já está a produzir um documento, tens que ver qual é o normativo que você está a usar para produzir esse documento, e esse normativo vai te dizer qual é a margem que você tem que usar. Agora, se for um documento que você está produzindo de forma livre, claramente você pode usar a margem que quiser. Mas olha, o que eu te aconselho é, por primeiro lugar, definir uma margem que, por exemplo, para estudantes é comum usar a margem superior 3, a margem esquerda 3, a margem direita 2, a inferior também 2. Tudo isso vamos aprender aqui a fazer. Isso tudo podemos encontrar aqui na personalização das margens, ok? E temos a questão da orientação da página, se queremos colocá-la na horizontal ou então na vertical, certo? A questão do tamanho, estamos a trabalhar num papel a letra, que é uma carta, ok? Temos o tamanho A3, A4, A5. Cuidado, quando tu abres o Office pela primeira vez, ele não aparece no A4. Então, se tu estás a produzir um documento, é bem provável que esse documento, quando mudares ou quando enviares para um flash ou para um disco rígido e ir abrir um documento que a pessoa já mudou para o A4, a impressão não vai sair tal qual você pretendia. Por quê? Porque o documento, neste caso, está no letra, que é carta. O tamanho da letra é 21,59 cm por 27,94, e que é bem diferente do tamanho A4, que é 21 cm por 29,7. Então fique atento a esses aspectos, ok? Temos aqui a questão das colunas. Se quisermos trabalhar com várias colunas, uma, duas ou mais colunas, ok? Vamos definir aqui também se quisermos colocar mais colunas, ou se quisermos fazer com que a coluna esquerda seja um bocado mais pequena em relação à coluna da direita. Tudo isso define-se aqui, ok? Então, quem usa mais isso está em questão dos jornais. Os jornais, como trabalham com muitas colunas, eles usam mais essa questão das colunas e tudo mais. Mas também podemos usar isso no nosso dia a dia, se quisermos estruturar melhor o nosso texto, ok? Então, vou dar aqui um exemplo de colunas, onde nós aplicamos essa questão das colunas. E como podem ver aqui, num desses planos de negócio que fazemos, nós usamos essa questão das colunas. Então, pode ver aqui que isso aqui ajuda a economizar o espaço, né? E a ter um texto um bocado mais estruturado e ficar um bocadinho mais bonito, ok? Então, indo mais adiante, vamos ver aqui a questão dos avanços, não avanços, as quebras de página. Olha, a quebra de página é muito importante, certo? Se tu fores a ver, há documentos que aparecem ali com um documento que engloba todas as partes do trabalho, certo? Vem ali a capa, tudo bem estruturadinho e tal. A capa, o índice, encontramos ali também o índice de figuras ou de referências, de ilustrações, certo?
encontramos lá também a questão das declarações e tudo mais. Isso aplica-se mais na monografia. Estou a falar mesmo de monografia ou então trabalho científico. Se tu quiseres colocar ali a questão do conclusão, bibliografia, tudo no mesmo lugar, ok? Então tu tens que fazer quebras. Então essas quebras nós vamos aprender aqui a fazer e mais adiante, e como é que elas devem ser feitas de forma que as secções não estejam ligadas. Isso vai permitir então que na paginação as secções tenham a paginação diferente, ok? Então, porque eu estou a fazer minha capa tem índice, você é obrigado primeiro a imprimir a capa, depois voltar a paginar. Não precisa isso. Você vai aprender aqui a fazer tudo isso aí de forma certa, ok? Então fica atento. Temos aqui a questão da numeração de linhas, ok? E contínuo, reiniciar em cada página e tudo mais. Então isto, porque como pode ver ali, tem a questão da linha, tem linha 1, então se tu colocares em reiniciar em cada página, ele vai contando número de linhas por cada página, se for numa seção e assim por diante. Tem a questão da infinização, se é automática ou nenhuma, ok? Isto vai caber a ti se tu queres colocar hífen, não hífen e pronto. Vai ficar assim. Tem a questão dos avanços. Se eu quero que um determinado texto, ok, comece um bocadinho mais para a esquerda, eu vou trabalhar com a questão dos avanços. Mas para definir isto melhor, eu posso clicar nesta seta, nas definições do parágrafo, então colocar o avanço e aplicar isto aqui, predefinir ou para este documento ou então para todos os outros documentos. Podemos definir apenas para este documento ou definir todos os documentos baseados neste modelo aqui que é o normal, certo? Então tudo isto aqui vamos aprender a definir esses avanços e tudo mais, e que também são importantes em alguns dos nossos trabalhos do dia a dia, e que vai nos permitir então estruturar melhor o texto. Cada exigência, cada docente, por exemplo, cada empresa, cada gestor exige que você produza o documento de uma certa forma. Então alguns normativos nos dizem que nós devemos produzir o documento de uma certa forma. Então aqui vamos poder atender a todas as dúvidas dos estudantes, ok? Cada estudante terá a possibilidade de colocar as suas dúvidas e nós vamos poder explicar consoante aquilo que é a realidade de cada um, consoante aquilo que é cada experiência que cada um foi colhendo ao longo desse tempo. Para quem não tem experiência, não se preocupe, aqui você vai aprender tudo isso, certo? E vamos aqui nas referências, que é também uma questão muito importante. Nas referências nós encontramos a questão do índice, a adição do texto ao índice, ok? Temos aí inserir as notas de rodapé, nota de fim, certo? As citações, gestão de fontes, o estilo, as normas das fontes que nós estamos a utilizar. Podemos ver ali a questão da norma APA, certo? Tem várias normas aí do Chicago. Então tem várias normas que nós estamos a ter aí, e que geralmente nós, em várias instituições aqui de Moçambique, a gente usa a norma APA, que já está aí na sua 6ª ou 7ª edição, ok? Se a memória não me falha. Então a versão mais utilizada agora é a versão 6, que é a 6ª edição, mas existe agora uma versão um bocado mais atualizada, que é a 7ª edição. Então o Word 2013 já aparece com a versão 6, que é a 6ª edição. Temos aí também a bibliografia, como é que ela deve aparecer. Então, de acordo com o tipo de estilo ou estilo das normas que nós escolhermos, ele vai apresentar a bibliografia de uma certa forma, certo? Então há de haver aqui alguma discrepância entre a questão da estruturação da própria bibliografia. Então é importante aprender tudo isto, e como você sabe, tem ali um curso apropriado para você aprender a usar essas normas. Tem um curso aí no nosso website, basta você aceder, aí está o link na descrição. Vai então aprender a usar corretamente as normas APAs e as normas brasileiras, ok? Então tem a questão de gestão das fontes. Se tu, por exemplo, fores a citar, tem várias formas de você citar. Pode gerir as fontes. Para o meu caso, eu já utilizei aqui algumas fontes para um trabalho. Então aí as minhas fontes eu não preciso mais voltar a usar. Se eu precisar para um trabalho, simplesmente eu só vou citar, porque eu já tenho elas. Eu só vou passar para a lista atual e pronto, certo?
Então aqui é a lista principal, temos a lista atual que eu vou usar nesse documento. Se eu for a passar para lá, claramente que eu poderei usar para um outro trabalho, sem precisar necessariamente que eu faça uma nova referência. Então aqui podemos ver que eu já tenho aqui as duas referências que eu passei para o documento atual. Neste caso eu vou editar aqui querendo adicionar uma página, eu adiciono página 234 e pronto, já está, sem precisar sofrer, certo? Então tudo isto você vai aprender ali no curso de organização de trabalhos científicos e vai aprender melhor como organizar essa questão de usar as citações, gerir as fontes, certo? Vais também poder aprender a usar a questão das referências cruzadas, a inserir o índice de ilustrações de forma correta quando tu fazes o teu trabalho, quando tu fazes o relatório, vais ter ali as tabelas e tudo mais. Então, se tu não definir essas questões muito bem, tens que definir o que é figura, o que é quadro, o que é. Então, e depois vais fazer no final um índice desse tudo aí. Então, para você aprender a fazer tudo isso sem sofrer de forma automática, vai fazer aquele curso, é muito importante. Temos ali a questão do mailing, que é a questão de impressão, definição de destinatário. Se eu quiser isto aqui, então anexar o meu documento e enviar para alguém, então é a parte do mailing que vai me ajudar a fazer isso. Tem a questão da revisão, né, que está aqui na seção do rever. É a questão da ortografia, gramática, o dicionário de sinônimos, contar as palavras, tradução, idiomas. Não precisa ir para o Google Tradutor para você traduzir ali alguma coisa. Tu tens alguma coisa escrita, estás ligado à internet, venha para aqui, traduza o texto selecionado ou qualquer coisa, né? Neste caso, já escreveste, venha para aqui, traduzir o texto selecionado. Se quiser traduzir todo o documento, ele vai te redirecionar para uma página web, ao qual vai traduzir o documento. Então, há muita coisa aqui que podes aprender. Queres inserir um comentário? Podes inserir, tá ali, é barato. Vai inserir um documento, e a questão da revisão do documento, já passaram um documento, produziste um documento, passaste para outra pessoa, essa pessoa poderá rever o documento e te enviar. Então, é mais ou menos isso que poderás aprender aí, ou pode se encontrar aqui nesta secção, ok? E podes ver aqui a questão do mostrar documentos. Se quiseres que os comentários não sejam mostrados aqui no documento, vais aqui no mostrar. Se desativares a opção, ele não vai mostrar, certo? E tem aqui no registrar alterações a questão das marcações, marcar aqui todas as marcações, sem marcações, mostrar marcações, certo? Isso vai permitir então que quando você mandar um documento para revisão para um tutor ou para um gestor, se ele fizer alterações, você poderá acompanhar o que ele foi alterando naquele documento, sem precisar necessariamente que você vá utilizar o documento que você produziu. Você não precisa ter os dois documentos. Você apenas com esse mesmo documento, se você definir aqui tudo que você precisar, vai estar aqui. Você vai conseguir ver o que cada um alterou. E aí você poderá aceitar essas alterações ou então rejeitar. É simples assim. Também você pode fazer uma comparação de dois documentos. Se você tiver dois documentos, se você produzir uma versão 1 e uma versão 2, você pode comparar ou então combinar os documentos. A combinação do documento vai te permitir então fazer revisões de múltiplas pessoas. Se uma pessoa fez uma revisão do documento e outra também fez uma revisão, você vai poder combinar essas revisões e colocar num outro documento. Isso é muito importante. Aqui também na revisão podemos aqui restringir a questão de edição, limitar as formatações, restringir o acesso colocando uma senha. É mesmo aqui quando nós podemos encontrar. Tem a questão aqui da visualização, que é também muito importante. Tem a visualização no modo de leitura, certo? Então nós podemos aqui voltar aqui no ver, editar o documento. Então tem a visualização na forma do web e pronto. Tem vários aqui, vários modelos. Podemos aqui também colocar, quando tu abres o Word pela primeira vez, ele não vai te apresentar a régua. A régua é muito importante. A régua é importante porque vai te ajudar a ver se você está a usar a régua na forma ou com a medida de milímetros ou então centímetros, se você está a usar em polegadas. Isso muitas das vezes vai te ajudar a definir as suas margens. Se você está a usar uma régua
em milímetros, você nunca vai conseguir definir as margens em centímetros, certo? Você terá que converter esses milímetros ou esses centímetros em milímetros para poder colocar na definição da margem. Então é importante aqui ter a sua régua ativada e alterada, ok? Pode ativar aqui a linha de grelha querendo o painel de navegação, que é também muito importante. E pode dispor aqui, dividir o mesmo documento, pode dividir querendo, ok? Pode dispor todas as janelas existentes, que é para ter as duas janelas e poderes comparar na mesma janela aqui, ok? A janela de documento do Word, mas comparar na mesma janela do Windows. E essa aba aqui é a aba do programador, que geralmente não aparece aí, mas é possível ativar e que também é muito importante, certo? É muito importante para quem faz modelos de documentos, vai te ser muito útil. Então podemos ver aqui que existem muitas outras coisas que nós vamos aprender aqui ao longo do nosso curso. Então, para continuar com isso, é importante que você se inscreva no curso, certo? Temos aí no nosso website que está na descrição. Você pode optar por se inscrever, não é obrigatório, mas repetimos, o curso é importante. Vai aprender aqui coisas que você não aprende lá naqueles institutos, não vai aprender na faculdade nunca, porque são coisas que fomos aprendendo nós ao longo da nossa vida, colhemos isso como experiência e já trabalhamos com isso há bastante tempo, certo? Então vamos nos inscrever aí e vamos aprender. Todos precisamos aprender, se precisamos partilhar da nossa parte, nós viemos partilhar o conhecimento. Então você deve se organizar e ser capaz de receber esse conhecimento, porque o conhecimento é importante. No mundo onde nós vivemos agora, se você não tem conhecimento, você vai sofrer. Então estamos aqui a explicar as ferramentas ou as funcionalidades do Microsoft Word, ok? Então esta aqui é a nossa primeira aula. O que podemos dar aqui é uma vista de olhada no Microsoft Word 2019. Para quem puder baixar, também pode baixar. É importante ter duas ou mais versões para poder ver o que é que melhorou, o que é que não melhorou. Por que usar este em detrimento do outro, certo? É importante ter tudo isto aqui, que é para permitir-te fazer ter vantagem de algumas funcionalidades. Se você, por exemplo, está a usar uma versão 2007, algumas funcionalidades estão em 2016 ou 2019, você não vai poder ter acesso. Então, para poder ter acesso, você precisa ter as duas versões instaladas ou pelo menos a versão mais recente. Então, se eu, por exemplo, gosto de usar o Microsoft 2013, eu preciso ter em algum lugar instalado a outra versão, que é para poder usar nos casos de eu precisar, certo? Então, como pode ver aqui, essa versão é na versão inglesa e que é muito importante. É importante você ter uma versão em português e uma versão em inglês, aqui é para poder ir aprendendo o inglês. Aqui você vai aprender a localização dos itens, aqui não muda. Então, essa é a principal vantagem. Você vai aprendendo aqui o que é design, o que é layout, que é para quando você se deparar com um Word em inglês, não se assustar. Então, você pode fazer isso, pode ter os dois Words no teu computador. É muito simples. É muito simples, desde que o teu computador tenha capacidade para o efeito, certo? Se for anotar aqui, temos uma barra ou uma régua aqui definida em centímetros. Então, olha, o que vamos aprender aqui é a questão, neste momento vamos aprender a questão da personalização do próprio ambiente de trabalho no Word, ok? Então é esta aprendizagem que nós vamos fazer aqui na próxima aula. Então fique atento.